Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 2. Amém? Eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Jó capítulo 2, verso 11. A palavra do Senhor, ela diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifas de Temar, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhes disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Capítulo 3, versículo 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. No capítulo 4, então respondeu Elifas de Temar: se alguém se aventurar e dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal, semeia a maldade. Isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes de leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram o murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí no sono profundo, sobre os homens temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erros em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente enganados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame, se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão,
de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes Ele os exalta e traz os que planteiam em um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada que trazem na boca. Salvam nas garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança. E a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata os feridos. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele os livra, e 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações um ensinamento e uma revelação nova da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quantos de nós já não passamos por problemas sérios? Quantos de nós já não tivemos que enfrentar situações que aos nossos olhos eram muito maiores do que nós poderíamos resolvê-las? Eu já vivi isso e creio que vocês também já viveram. Momentos de grande dificuldade. Você sabe que, por ter vivido muitas dificuldades, e por ser jovem, e mesmo jovem já ter enfrentado muitas dificuldades, todas as vezes que alguém me procura no gabinete pastoral para falar de um problema, eu sempre tento me colocar no lugar dessas pessoas e tentar imaginar como é que elas pensam, ou tentar sentir o que elas sentem. Num tempo de insensibilidade, de pessoas egoístas, pouco se faz isso. Poucas vezes eu vejo as pessoas se preocupando, de verdade, com a necessidade do outro. Algumas semanas atrás, eu e a pastora estávamos numa reunião distrital de casais, e ali nós estávamos, junto com todos os líderes, coordenadores de regiões
tentando traçar a melhor forma de poder preparar líderes, homens e mulheres, que possam ajudar os seus pastores como cuidar de casais, como abençoar casais. Porque hoje nós vemos um grande ataque sobre as famílias, principalmente nos casais. Só que muitas vezes a gente vê as pessoas tentando tratar de certos assuntos de forma muito superficial. Então é como se todo mundo tivesse vivendo um casamento perfeito, dentro de éticas morais e construídos em cima desses alicerces, e que é muito fácil chegar para eles e dizerem assim: faça isso, faça assado, fala isso para a mulher, fala isso para o homem, faça isso pai, faça isso mãe. Parece que é muito fácil quando nós pensamos de forma teórica. Porém, na prática, nós temos que lidar com vários tipos de problemas, e problemas de todas as ordens. Eu gosto sempre de falar de construções de casamento que são realizados sem o menor conhecimento de ambas as partes. Pessoas que mal se conhecem, que mal compreendem de verdade quem são, e que logo emendam um casamento, e que muitas vezes não vai ter futuro, porque quando se depararem com a verdade, vão ficar chocados. Isso não quer dizer que casamentos que foram construídos em curto período de tempo não vão dar certo. Mas nós não podemos achar que casamentos construídos em curto período de tempo são regras. Vocês me entendem? São exceções. Porque nós não conhecemos pessoas em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Às vezes não conhecemos pessoas em 10 anos. Às vezes não conhecemos pessoas em 20 anos. Por isso eu não posso dizer que um casamento em curto período possa ser uma regra. Porque depende de pessoa para pessoa. Depende de verdade qual é o interesse que as pessoas têm de dar certo ou não. Porém, nós vemos hoje que a igreja não ensina muitas vezes as famílias lidarem com filhos homossexuais. A gente não vê, por exemplo, os cônjuges lidando, pastores tendo que falar com casais que foram formados depois de um desquite, por exemplo. De casais que vieram de outros relacionamentos, que já vêm com outras famílias. Parece que todo mundo quando chega, chega perfeitinho, e não adianta nós chegarmos aqui e colocarmos bonitinho, porque hoje as famílias estão variadas. As pessoas vieram de sofrimentos, de lutas, de decepções, de problemas seríssimos, e que de repente se construíram em cima de alicerces que já foram mexidos, já tiveram abalos. Está entendendo? Quando nós lidamos com casais que estão vivendo o segundo casamento e que se converteram depois do segundo casamento e que vieram para a igreja cheio dos traumas do primeiro casamento, como que eu faço? Eu digo para eles: se separa e vai para o outro casamento? Vocês estão entendendo? Problemas que nós precisamos resolver. Problemas que aparecem em nosso meio que precisam de cuidados. Pessoas feridas que precisam ser tratadas. Homens feridos, mulheres feridas, jovens que viram seus pais sofrerem e que hoje acham que um relacionamento mais sério vai gerar também sobre eles esse sofrimento e que eles também precisam ser curados, que eles também precisam ser tratados. Pessoas que não conseguem se relacionar de forma saudável com o cônjuge, porque já viveram violências sexuais no passado, e que hoje a relação mais íntima com o cônjuge é prejudicial, porque não consegue desvincular uma imagem ruim que teve do passado para o momento pessoal, o momento atual. Vocês estão entendendo? Na igreja nós temos que lidar com todos os tipos de problemas. Nós lidamos com problemas financeiros, nós lidamos com problemas conjugais, lidamos com problemas emocionais.
E aí eu, como pastor, preciso ter a sensibilidade de tentar me colocar no lugar das pessoas. E não simplesmente vir com um manualzinho de regras e dizer, é assim, 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 assim. Se não fizer assim, então você não está na vontade de Deus. Se não tem assim, então você sai. Se não estiver assim, Deus está sobre a tua vida. Você está sob maldição, você está destruída, você não vai ser feliz. Calma. Porque nós precisamos entender qual é a dor que o outro sente. E você consegue saber qual é a sensação da dor que o outro sente? Quantas vezes você se colocou na posição do cônjuge, ou na posição de mãe, ou na posição de pai, ou na posição dos seus filhos, que muitas vezes olha para você de forma tão instável e que muitas vezes precisa ter equilíbrio, quando olha para você não vê nada. Coisas que estão aqui dentro, que acontece o tempo todo. E quando alguém me procura, eu tenho que sentar e pedir ao Espírito Santo de Deus, mostra para mim de verdade o que está acontecendo. Mostra para mim de verdade como poder fazer uma boa leitura. E a palavra do Senhor diz que há um dom chamado discernimento do Espírito, que não serve só para saber se o cara está endemoniado ou se o cara não está endemoniado, mas o discernimento do Espírito, para que eu possa discernir o bem e o mal, saber se está uma coisa mal contada, ou está sendo contada pela metade, ou está contada na sua plenitude, e também como tentar resolver, e muitas vezes não tem palavras para falar. Às vezes as pessoas só querem falar, e quando elas falam, é como se elas abrissem o peito delas e colocassem para fora tumores que provocam muitas dores. Quando nós vemos pessoas que fazem cirurgias, e cirurgias que tiram tumores, elas deitam e acordam sem eles. A única coisa que elas precisam é do alívio, mais nada. Elas não sabem o que ocasionou aquele tumor, mas o que vai gerar paz ao coração dessas pessoas é saber que ela vai dormir e quando acordar, não tem mais. Muitas pessoas nos procuram para que nós possamos ser como os médicos que tiram tumores. Que elas possam chegar e possam colocar para fora. E nós, sem palavras, possamos cortar. E naquele momento de desabafo, elas possam se sentir aliviadas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto que nós lemos fala de um homem que perdeu 10 filhos de forma trágica. Uma pessoa que tinha perante a sociedade moral para falar, para ensinar, para dizer o que fazer e o que não fazer. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha bens, patrimônio, e que muitas vezes, invejada por ter tantas posses, as pessoas não veem a hora dessas pessoas quebrarem a cara para ver se elas se sentem um pouquinho melhor do que elas. Jó, ele diz que ele não sabe como expressar a dor que sentia. Ele não sabia expressar, ele não sabia falar o que ele estava sentindo naquele momento. E aí, se eu for um pouco humano e tentar me colocar na posição de um homem que acaba de perder todo o seu patrimônio, e pior, perde toda a sua família, o que é que eu ia sentir? O que você sentiria? Porque às vezes, quando a gente não consegue pagar uma conta de luz, a gente já começa a reclamar da vida. Às vezes, quando a gente atrasa uma conta, ou a gente pega uma virose,
a gente já começa a reclamar da vida. Às vezes, porque está calor, a gente reclama da vida. Ou se está chovendo, a gente reclama da vida. Ou se está frio, a gente reclama da vida. Não é verdade? Imagina perder todo um patrimônio e perder todos os seus filhos. Mas aí, ele não fica só nisso. Ele também agora fica doente. Ele agora também vê o seu corpo encher de tumores. Começa a olhar para o seu corpo e começa a enxergar um monte de feridas. E olha, sabe, uma vez eu caí de moto e ralei todo o meu lado direito. Desde lá do tornozelo até aqui no braço, ralei tudinho. E todas as vezes que eu leio Jó e me lembro dele coçando com as telhas, eu me lembro da coceira que dava esses machucados quando ele formava a casquinha. E eu queria arrancar a casquinha, eu queria pôr o dedo e arrancar a casquinha. E muitas vezes, ao tentar arrancar a casquinha, eu abria o buraco de novo. E aí eu colocava remédio e não falava nada para os meus pais. Eu pegava lá o água oxigenada e jogava, e via aquela monte de bolinha saindo. Eu achava assim, estou matando todas as bactérias. Aí formava de novo uma casquinha, eu ia lá e jogava água oxigenada. Eu sei que depois de 2 semanas fazendo isso, um buraco que era desse tamanho estava desse tamanho. E uma ferida que estava com sangue agora estava cheia de pus. Com um buraco aberto, feio, tudo infeccionado. E aí eu me lembrava da dor que eu sentia, porque mal podia colocar as mãos. E todas as vezes que eu vou treinar, que eu vou fazer alongamento, que eu olho para a minha coxa, para a minha perna, eu vejo as cicatrizes desses dias. E me lembro como eu sofri para isso. Me lembro de quando meus tios me pegaram para esfregar as feridas, para arrancar toda a infecção, para depois começar a colocar o remédio que tinha que colocar. Porque aí que eu fui aprender que não tinha que ficar colocando água oxigenada o tempo todo, porque ela ficava umedecendo a casquinha e nunca fechava. Uma cabeção. Então eu fico imaginando Jó chorando pela perda de 10 filhos, perder o seu patrimônio, mas agora ter que lidar com dores, com coceira das feridas. O que você pensaria? De verdade. Tem como nós termos perspectivas de alguma coisa? Tem como a gente sonhar para o futuro? A gente consegue falar assim, olha, amanhã vai ser melhor? Você consegue, irmão? Se às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente nem lembra de vai ser melhor, a gente só pensa no pior. Jó é humano como eu e você. Ele só pedia para quê? Para morrer. Começou a amaldiçoar o dia que nasceu. Como eu e você muitas vezes acabamos fazendo quando a gente está insatisfeito. Porque eu nasci. Porque eu tinha que ser assim. Era melhor não ter nascido. Porque se eu tivesse nascido, não tinha dado esse problema, não teria que passar por essa dor. Humano, gente. Humano. Mas você sabe que assim como eu e você, e Jó, que somos humanos e que somos muitas vezes fracos para lidar com o sofrimento, nós também tínhamos irmãos da igreja. Ele também tinha irmãos da igreja. A Bíblia diz que eram amigos, mas era irmão da igreja, que pensaram assim, olha gente, nosso irmão Jó está com um problema. Você viu que problema sério que ele está? Ele está passando dificuldade, olha, perdeu os 10 filhos. É verdade, perdeu, nossa, que dó. Irmãos que até ontem estavam sendo aconselhados por Jó, porque Jó estava por cima e eles estavam sempre por baixo. Homens que olhavam para ele e que olhavam para a vida que ele tinha com Deus e que não tinham admiração, tinham inveja.
Porque tem muita gente que diz que nos admira, mas na verdade, essas pessoas queriam que a gente quebrasse a cara, para depois elas poderem dizer assim, tá vendo como eu sou melhor do que você? Está entendendo? Mas eles juntos decidiram fazer algo, e o texto diz o que eles iam fazer. Eles dizem aqui no texto do capítulo 2, do versículo 11, que ao saberem dos males, eles combinaram encontrar-se juntos e irem mostrar solidariedade e mais, consolar Jó. Esse aqui era o propósito, não é verdade? É o propósito de mostrar solidariedade e mostrar para Jó que nós estamos aqui para te consolar. Quando você quer mostrar solidariedade e consolar uma pessoa, o que você faz geralmente? Você quer mostrar para ela que tudo tem um propósito? Por exemplo, morreu um familiar que você amava. Aí o irmão da igreja vai te dar um abraço. Ele vai te dar consolo, e o consolo dele é dizer assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, Deus tirou porque é melhor. Isso é consolo? Isso é consolo? Mostrar solidariedade, olha, estou aqui, pode contar comigo, pode chorar em mim, e a pessoa está aqui, ela quer puxar a cabeça, e você, chora. É assim que nós mostramos solidariedade? Os amigos aqui, os irmãos aqui, eles viram, nem reconheceram o Jó. Eles foram lá e quiseram mostrar neles um sentimento que eles não tinham. Eles foram lá, rasgaram suas roupas, jogaram cinza na cabeça e foram sentar no lugar que Jó estava. Irmãos, quando eu vou mostrar solidariedade e quando eu vou consolar alguém, eu não fico no lugar que ela está, eu tiro ela do lugar que ela está. Está me entendendo? Eu faço algo para que essa pessoa saia do lugar que ela está, e não eu fico com ela no lugar que ela está. Isso não é solidariedade, muito menos consolar alguém. Aí esses amigos, que amigo, hein? Irmão abençoado. Eles ficam uma semana, 7 dias e 7 noites, sentados com Jó. Imagina, irmão, você perdeu 10 filhos, perdeu todo o seu dinheiro, você está cheio de dor, cheio de enfermidade, e você se coçando com telha, e 3 pessoas sentadas na tua frente, olhando para a tua cara e fazendo assim, ó. Sete dias. O que você ia sentir, irmão? Eu quero morrer. Maldito o dia que eu nasci. O Jó fez isso. O Jó fez isso. Os amigos que tinham se proposto ir lá para consolar e solidarizar, e mostrar solidariedade com Jó, em vez de ir lá, tirar ele daquela situação, levá-lo para algum lugar, pedir para alguém levar, lavar o corpo dele, passar um remedinho, fazer alguma coisa. Não, eles arrancam a roupa, jogam areia na cabeça e ficam lá, chorando em voz alta. Que desgraça, irmão. Eu não sei o que é pior. Você ter que perder toda a sua família e o seu patrimônio, do que ter 3 irmãos desse. Você sabe que quando meu pai perdeu meu irmão, um irmão desse, igualzinho desse aqui, eu não sei qual era dos 3, mas um desse falou assim, pastor Jonas, o senhor tem certeza que o senhor não tem nenhum pecado? Porque se Deus levou teu filho, talvez seja para o senhor poder cair em si, que tem alguma coisa errada na sua vida. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro desse infeliz. Meu pai queria matar ele. Foi diferente do Jó. O Jó pediu para morrer. Meu pai não queria pedir para morrer, meu pai queria matar o cara. E eu falei assim para o cara assim, irmãozinho, eu acho que é bom você sair, porque eu acho que não é meu pai que vai bater no você não, sou eu mesmo. Está entendendo? O cara morrendo de dor. Aparece um cara ainda para querer dizer
que tem alguma coisa errada. Olha o que esse infeliz faz. Ele começa a mostrar, eu posso falar? Posso falar? Você me permite falar? Jó fica quieto. Poxa, irmão, o silêncio de Jó para um bom entendedor já bastava, né? Cala a boca, fica quieto. Mas assim, já que você fica falando essas bobagens, eu vou falar agora. E aí eu li para você tudo que esse cara me fala. E ele começa a querer mostrar aqui o quê? Jó, pelo que eu entendo, alguém só colhe maldade porque planta maldade. Se nós olharmos no capítulo 1, Deus diz que esse homem era íntegro e justo. Ele tinha alguma coisa de errado na vida dele? Não, Deus fala a favor dele. Olha, não é ninguém que fala a favor dele. Até o diabo estava falando mal dele, mas Deus fala bem dele. Aí esse amigo começa a querer. Assim, não é possível. Você tem que parar de falar essas coisas e você tem que se voltar para Deus. Porque se fosse eu sei que quando Deus opera, Deus faz maravilhas. Estou fazendo do meu jeito, mas você pode ler a carta de novo e entender como ele falou. Olha como o infeliz é endemoniado, irmão. Ô, pessoa endemoniada. Lembra que o propósito estava correto? O propósito de querer mostrar solidariedade, de gerar consolo no coração do amigo, estava certo. Mas na prática, ele foi lá sapatear em cima do sofrimento do Jó. Ele foi lá tripudiar em cima do sofrimento do Jó. Querendo mostrar que ele estava ali em solidariedade, mas ele estava ali como enviado de Satanás para ser um acusador de algo que Jó não era. Daquilo que Jó não tinha feito. Sabe? E aí eu e você precisamos entender isso, e é isso que o Espírito de Deus quer falar para você. Quando Deus te levanta para fazer uma coisa, faça o que Deus mandou você fazer. Não muda o propósito no meio do caminho. Porque quando você muda o propósito, em vez de ser um enviado de Deus, você passa a ser um enviado do diabo. Você deixa de ser um instrumento ungido e abençoado de Deus para ser um instrumento amaldiçoado do Satanás. Para em vez de gerar consolo e solidariedade, você gera destruição e morte. Jó era um homem de Deus, irmão. A palavra do Senhor diz que ele era justo. Eu falei aqui de manhã o que quer dizer, o que é esse justo. Isso quer dizer o quê? Homem que se ajusta bem, ou que se adapta bem. O cara estava sofrendo, aí aparece 3 infelizes para acusar ele, e dizer que todo o mal que estava vindo sobre ele, era porque ele tinha feito alguma coisa ruim. O Jó fica ali tendo que ouvir esses caras falar, ouvir a acusação desses caras, mas ele era um homem justo, e por ser justo, ele vai se adaptando bem. Ô irmão, como você faria, hein? Como é que você faria? Hoje, a mensagem é como aquele ditado assim: você mata 2 coelhos com uma tacada só. Porque Deus nos chama atenção em relação ao propósito que nós temos e que muitas vezes nós mudamos. Mas Deus também mostra para nós que muitas vezes nós não temos menor paciência com esse tipo de gente. E que em nenhum momento Deus falou que você tem que se virar contra essas pessoas e atacá-las. Pelo contrário, você tem que manter firme a sua confiança no Senhor. Muitas vezes, nós queremos pessoas que nos ajudem. O diabo está querendo mandar uns 3, quer? Quer ajuda aí, irmão? Mas você tem pedido para Deus: Deus, me dá ajuda, Deus, manda alguém para me ajudar, Deus, manda aí, Deus. Você quer ajuda? Não é melhor ter esperança, irmão?
Porque tem um monte de gente que quer nos ajudar, mas quer ajudar do jeito deles. E muitas vezes as pessoas que querem nos ajudar, não querem nos ajudar de verdade. Elas querem mostrar que elas são autossuficientes. E que você não é tudo aquilo que você pensa que é. Isso eu posso aprender uma coisa, irmãos, e eu trago isso para a minha vida. Nem todo sofrimento que eu passo, eu tenho que ficar reclamando ou murmurando. Não é porque eu estou sofrendo que eu fiz alguma coisa errada. Está entendendo? De repente tem lutas que aparecem na nossa vida que nós não fizemos nada para tê-las. E que muitas vezes, quando nós estamos passando por elas, a gente fica perguntando: oh Deus, o que eu fiz? Deus, o que eu fiz? E você entrou aqui hoje perguntando isso: Deus, o que eu fiz para estar fazendo isso? Fala, Deus, mostra! Deus está mostrando para você, você não fez nada. São lutas que aparecem. Problemas que nos atacam. Sofrimentos que entram pela porta e não pedem licença. Mas eu tenho no meu coração a alegria de saber que o meu Redentor vive e em breve se levanta. Eu tenho alegria no meu coração que mesmo as coisas estando no pior dos piores, e o diabo mandando um secretário para piorar minha vida, eu, se eu confiar no Senhor, as coisas mudam e tudo passa. A história de Jó para nós, ela serve para mostrar para nós estes princípios. Talvez você esteja no teu coração guardando tanta mágoa de tanta gente que foi prestar solidariedade e consolar você. Olha, irmãos, no enterro do meu pai teve um monte de gente para me trazer solidariedade e consolo. No final, se eu pudesse, eu estava pondo eles no caixão e fechando eles para ir junto com meu pai. Se eu pudesse, na hora que eles chegaram no túmulo, eu ia chamar lá como que chama aqueles caras que põem o caixão para dentro lá? Os coveiros. Eu falei assim: amarra a corda no pé dessa. Amarra a corda no pé daquele e leva e enterra junto. Está entendendo? Gente que passou a vida inteira falando mal do pai. Que estava lá querendo chorar mais alto que todo mundo. Nem os filhos estavam lá chorando como aquelas pessoas estavam chorando. E aí você olhava e falava assim: meu Deus do céu. É muita falsidade, meu Deus. É muita falsidade. É muita gente querendo te abraçar. Ô irmão, eu nunca fui tanto sacudido na minha vida. Gente que queria fazer eu chorar na marra. Chora, pastor, chora, 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 chora comigo. Eu não quero chorar, velho. Já chorei pra caramba, estou seco. Eu preciso tomar água para começar a chorar de novo. Está entendendo? Gente que me descabelava. Ô irmão, você quer me ver bravo? Faz assim no meu cabelo, faz. A pastora às vezes quer fazer carinho. E ela faz assim. E aí eu me sinto como um papagaio que levantou as penas. E eu falo assim: você pode abaixar, por favor? Sabe, irmão? Aí vem e quer mexer. Irmão, não tem coisa pior de gente testuda nem querer pôr a mão na sua testa. Ai, oi, põe a mão aqui, chora aqui, chora. Está entendendo? Gente que eu tinha que falar assim: Deus, eu sei, Senhor, que eu vou ter que perdoar. Eu sei, Senhor. Eu sei que eu vou ter que aguentar. Gente querendo falar, sabe? Gente que meu pai chorava para dizer assim: mas essa pessoa é ingrata. Eu fiz tudo por essa pessoa. E eu sei como que é essa dor. Aí no enterro, eu preciso falar do pastor Jonas. Ô irmão, vontade de ser Rambo nessas horas. Pegar a faca, pôr a faixa na cabeça e sair dando tiro.
Está entendendo? Super normal, gente. Sentimentos que o tempo todo vêm ao nosso coração. E eu quero falar isso para você hoje, para você se libertar desse sentimento ruim. Eu quero falar para você nessa noite, para você se libertar de vez disso. Porque isso vai acontecer sempre. Pessoas que pensam em fazer o bem, mas muitas vezes vêm e só fazem o mal. Que só nos ferem. Não tem coisa mais difícil para um pastor do que fazer ofício fúnebre. Porque você chega ali, está todo mundo chorando, todo mundo doído, todo mundo ali, Deus, por quê? Esses dias morreu aí o cantor sertanejo, a primeira coisa que o pai dele foi falar, Deus não existe. Oh, quanta gente falou, esse cara é isso, esse cara é aquilo. É uma dor de um pai que perdeu um pai no auge do sucesso. É a dor de um pai que olhava e projetava tanta coisa nesse filho. Agora esse pai está olhando, o sonho dele acabou, o filho dele morreu. E ele está olhando aquilo tudo e as pessoas ainda dizem assim, você tem que ser bom para falar, hein? Um monte de gente colocando o microfone na boca dele, fala aí, ele fala, vá para o inferno. E aí um monte de gente querendo consolar o cara que ele nunca viu na vida. Sabe, gente? E aí fica os blogs, os blogueiros, os fofoqueiros de plantão, tudo. Olha, o pai falou isso, a mãe falou isso. Olha, o pai. Gente de Deus. Aparece herói de tudo quanto é lado. Sai do bueiro o herói. E você sabe que tipo de herói que sai do bueiro, né? É tudo rato. Tudo rato, se não for outra coisa. Mas eu prefiro ficar no rato. Gente, nós precisamos entender isso. E talvez o teu coração esteja preso por causa desses dias ruins. Que você criou tanta expectativa e se frustrou. Mas você está aqui, ó. Deus te abençoou. Você não ficou pelo caminho. Você não foi destruído. O Senhor cuidou de você, abençoou você, e você está saindo desse período ruim, e Deus vem te ajudando, e vem te ajudando, e vem te ajudando. É o Senhor que está gerando consolo, é o Senhor que está te ajudando, o Senhor que está levantando pessoas para cuidar de verdade de você. Mas o seu coração está lá, ó, esse, aquele outro. Eu dou risada, irmão. Eu sento com a pastora e começo a rir dessas coisas que eu estou falando para você. Se ouve eu falando, você pensa que eu estou trágico. Não, é que eu preciso fazer um bam, deixar um pouco. Mas a verdade é que a minha vontade é de rir dessa gente. Porque eles são tão pequenininhos dentro do universo de bênção que Deus quer gerar na minha vida. As pessoas que querem o teu mal são tão pequenos perto do que Deus quer fazer. As pessoas que querem te destruir são tão pequenas, porque quando eu olho para o Jó e vejo que Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha. Em dobro. E que esse processo todo não passou de 9 meses. De 6 a 9 meses. 6 a 9 meses. Deus restitui em dobro. Quem são esses 3 caras diante daquilo que Deus ia fazer? O que são essas palavras? Porque, olha, você fez alguma coisa de errado. Você merece passar por isso. Justo não passa. Olha, é bom você se arrepender. Se arrependa logo. Eu fico imaginando esses caras agora vendo a manifestação de Deus abençoando Jó da forma que abençoou. Quem era quem, gente? E aí a sua vida está amarrada porque você fica chateado por causa das pessoas falarem. O que é a bênção de Deus perto dessas palavras? O que é o projeto de Deus perto dessa gente? Por isso Deus fala para você, perdoa. Por isso Deus fala para você, libera essa gente, vai, deixa eles viverem. Deixa eles seguirem a vida deles. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Esse tipo de gente vamos ter? Vamos ter.
Dentro da igreja vamos ter? Vamos ter dentro da igreja. Vamos ter fora da igreja? Vamos ter fora da igreja. Vamos ter na nossa família? Vamos ter na nossa família. Mas o que é a bênção de Deus perto dessa gente? E aí a gente fica amarrando a nossa vida. A gente fica olhando para essas pessoas sempre com amargura, ao ponto de gerar em nossos corações uma raiz que produz um fruto. E como dizem em Araçatuba, um fruto amargoso. Contamina o seu coração, contamina a sua mente, contamina você por inteiro, e aí Deus vem com algo bom e você não pega porque o teu coração está amargurado, aí Deus vem com outra coisa boa e você não pega porque o teu coração está amargurado, Deus vem e abençoa a tua casa e você não consegue ser feliz na tua casa porque o teu coração está amargurado, Deus vem e prospera a tua casa e você não consegue ser feliz porque o teu coração está amargurado. Chega! Chega, hoje chega. Para de viver essa vida, meu irmão. Para de viver essa vida, minha irmã. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: olha, eu vou ficar na igreja, mas eu já vim de outras igrejas que eu fui muito ferido. Falei, irmão, você já saiu de lá? Eu já saí, pastor, mas meu coração ainda está ferido. Eu falei, você está lá ainda, irmão. Porque você está aqui, Deus tem coisa tão boa para você aqui, você está pensando no que foi falado, no que foi feito. Eu fiquei tão escandalizado, pastor, você não imagina quantas coisas eu vi, quantas coisas eu ouvi. Ô irmão, você ouviu de mim? Você ouviu daqui? Você viu aqui? Não, então irmão, você está aqui, você não está lá, e aí não consegue ser feliz aqui, não ouve nada aqui, não recebe a bênção de Deus. Não, está tudo bloqueado, está tudo travado. É isso que eu quero que você entenda. Deixa Deus cuidar de você. Deus te trouxe aqui. Deixa Deus cuidar de você, meu irmão. Deixa Deus cuidar da sua família, meu irmão, minha irmã. Deixa o Senhor abençoar você. Tudo que foi feito, acabou, passou. Agora deixa Deus multiplicar a bênção. Você perdeu? Perdeu? Ah, irmão, perdeu. Agora deixa Deus dar em dobro. Mas você só vai viver o dobro se você permitir que o Espírito Santo de Deus mude a tua cabeça. Quando Deus falou assim, olha, eu vou trazer as minhas ovelhas para você cuidar, eu não imaginava, irmãos, que eu ia cuidar de ferimentos como eu tenho cuidado aqui. De verdade. Eu não ia imaginar que as pessoas iam chegar muitas vezes aqui tão escandalizadas e tão feridas ministerialmente falando. Mas você sabe uma coisa? A gente conhece muita coisa, e a gente ouve assim, houve escândalo aqui, houve escândalo lá, houve escândalo aqui, houve escândalo lá, as pessoas fizeram isso, eu fiquei chocada com aquilo, fiquei chocado com aquilo outro. É interessante que as pessoas vêem tudo isso e continuam. E aí quando vem para cá, aqui chega tudo cheio de desconfiança. 14 anos que nós estamos aqui, nunca houve um escândalo. Nunca fizemos nada que as pessoas pudessem nos julgar. Sempre falamos com muito carinho, com muito amor. E na medida do possível puxamos a orelha e ainda pensamos em como. Olha, vou puxar a orelha desse jeito para ver se a pessoa ela não vai ficar tão brava. Fazemos com o maior zelo, com o maior cuidado. Aqui é ruim. Vai ser sempre ruim. Enquanto você não entender que Deus tem algo bom para você, você vai continuar trazendo todas as tuas frustrações para dentro. Irmão, nessa noite, vamos pôr um fim nisso? Todas as tuas frustrações, tudo que te decepcionou, vamos começar de novo? Vamos deixar o Espírito de Deus tratar você do comecinho? Do jeitinho que é para ser? Porque até agora você só teve amigo de Jó. Está na hora de você começar a ter Jesus Cristo. Está na hora de você ter aquele que vive. Aquele Redentor que Jó fala, eu sei, esse vive. Pois é, esse eu posso crer no amanhã. Hoje, eu quero falar isso para você. Você não vai ser feliz enquanto você não começar a despojar das coisas velhas. Você não vai conseguir recomeçar a sua vida enquanto a sua vida trazer atrás todo esse monte de bugiganga velha que você quer carregar para a sua vida toda. Como é bom quando alguém chega e fala assim, vamos limpar a bugiganga? E aí limpa, e a casa é outra.
Por que nós não podemos fazer isso hoje? Vamos fazer? Vamos começar a fazer um cacareco, tirar os cacarecos? Um monte de coisa aí de 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 90 anos, não tem ninguém com 90 anos aqui. Está entendendo? Coisa velha, coisa velha. Coisa que sua avó falou para você, e nem foi para você, nem foi sua vida, nem você viveu isso, mas sua avó falou. Ai, para, chega, essas coisas não é sua, não te pertence. Vamos viver algo novo. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Por isso hoje o Espírito de Deus mandou ministrar essa palavra no seu coração, porque Ele tem um propósito de te fazer muito feliz, muito abençoado. Mas enquanto você ficar preso ou presa com o passado, irmão, de verdade, você não consegue viver. Porque isso é como Paulo disse, me livra do peso dessa morte. Isso é uma morte. Quando Paulo fala isso, sabe por que ele fala isso? Porque uma maneira de colocar jugo nas pessoas era pegar um cadáver e amarrar ao pé da pessoa. Então o cara ficava preso, amarrado a um defunto. Ô irmão, imagina se o defunto era gordo. Se fosse um magrinho, até dá para dar uma arrastada. Mas se o bichinho fosse gordinho, tinha que ficar aguentando o cara apodrecer um tempinho para ficar só na carcaça. Mas você está entendendo? Ô irmão, de verdade, sabe o que o Espírito Santo de Deus me mostra? Tem muita gente carregando um morto no pé. E hoje está na hora da gente quebrar essa corrente. Eu vou falar de novo, né? Acho que o povo não entendeu, não. Está na hora da gente quebrar essa corrente, não? Vamos quebrar essa corrente hoje? Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para você.